pessoas usuários de se sentirem seguros é, para é, para a experiência possível ao vivo para vocês, seus inscritos. Escolha quem pode participar, define um tempo entre as mensagens, oculte a participação das pessoas, gerenciar as mensagens. Eu não entendo nada disso, só fechar isso aqui. Vamos começar já. Não sei nem se já começou, se tiver começado. Fechar. Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Aqui estamos na nossa primeira live ao vivo pelo YouTube e nós vamos falar desse tema a respeito da falsa liberdade religiosa. Então, aqui, para quem não me conhece, eu me chamo Elias Joanã e Deusilene Souza. aqui minha esposa Deusilene Souza. Então, nós vamos para esse tema muito importante sobre a falsa liberdade religiosa. E para isso, eu quero trazer a atenção dos irmãos para o Concílio do Vaticano II. Nesse Concílio do Vaticano II foi no ano 1962. Nesse concílio foram dois pastores adventistas do sétimo dia, levando para o líder da Igreja Católica duas medalhas de ouro. E desse concílio foi dado para a Igreja Adventista do sétimo dia o departamento falso de liberdade religiosa. Então, ela ficou com esse encargo nesse concílio, enquanto a Igreja Luterana recebeu o encargo do ecumenismo. Quando foi no ano 2003, a Igreja Adventista do sétimo dia, ela assentou na cadeira da ONU com esse departamento. E, a partir de então, com esse assento, ela se tornou o quê? Explica para nós. O que a igreja se tornou ao assentar na cadeira da ONU? Em primeiro lugar, salve todos com a paz de Cristo. Ela se tornou ali a imagem da besta, né? Que é a igreja unida com o Estado. Desde quando a igreja senta na cadeira da ONU, ali ela está unida com o Estado. Porque a ONU é o quê? É a União das Nações Unidas, né? Ali é uma coisa ali de Estado, né? Uma coisa de Estado. Então, quando a igreja sentou-se na cadeira da ONU, ela se tornou ali a imagem da besta, né? Unida com o Estado. E desde então, começou ali esse período, né? Que eu chamo o período das trevas, né? Ali colocando as suas ali doutrinas sobre a questão religiosa no mundo todo. Interessante que Deus revelou para a sua serva, para você mesmo, no ano 2001, que faltava 3 anos para o tempo das trevas. Temos esse sonho copiado há 20 e poucos anos atrás, esse sonho. E justamente quando foi no ano 2003, quando a Igreja Adventista sentou na cadeira da ONU, cumpriu-se exatamente este sonho. Iniciou, como você já disse, o tempo das trevas. E quando ela sentou na cadeira da ONU, a Igreja Adventista, então começou as leis em todos os países do mundo, leis falsas de liberdade religiosa. Por exemplo, aqui no Brasil, o governo do Brasil, no ano 2003, no dia 22 de dezembro de 2003, ele fez a primeira lei falsa de liberdade religiosa, claro, recebendo ordem da ONU, da Igreja Adventista do sétimo dia. Então,
A lei que ele fez, os líderes das igrejas, os bispos, os pastores, passaram a ser uma autoridade no poder civil. Passaram a ser uma autoridade no poder civil. Então, justamente, a gente vê a igreja unida com o Estado, a imagem da besta. Desde quando a igreja adventista assentou na cadeira da ONU. Essa lei que foi feita aqui no Brasil, não foi somente no Brasil, foi no mundo inteiro. Porque quando a igreja assentou na cadeira da ONU, foi dada a ordem para ela agir. A ONU é para agir no mundo todo. Então ela começou a agir. E no mundo todo começaram a fazer as leis falsas de liberdade religiosa. Tá. Então, nós vimos 2003, o período da imagem da besta. O começo do tempo das trevas. E, porém, a imagem da besta, ali não teve fôlego. A Bíblia fala que ela receberá fôlego. Fôlego. A imagem da besta. Então, o que aconteceu? No dia 2 de junho de 2020, ao mando da ONU, o presidente Donald Trump, ele foi perante a imagem de João Paulo II. Ele, com a primeira dama, levou flores, reverenciou a imagem. Isso foi as emissoras do país, Estados Unidos, tudo filmando. Foi uma cerimônia pública. Após a adoração à besta, ele volta para a Casa Branca e faz o decreto internacional da falsa liberdade religiosa para o mundo todo. Todos os países promover essa falsa liberdade religiosa. Então, o que realmente aconteceu, o que realmente nós vimos em 2003 ali foi a igreja, a imagem da besta. E agora? Ou seja, quando o Trump assinou o decreto para o mundo inteiro promover a falsa liberdade religiosa, ali foi fôlego, né? Ele deu fôlego à imagem da besta, né? A partir então desse período, a imagem da besta passou a falar no poder civil, que são essas leis que estão surgindo a todo momento, né? Uma grande perseguição para o povo de Deus, né? Então, nesse período que Donald Trump assinou o decreto internacional para o mundo inteiro promover a liberdade religiosa, ali ele deu fôlego à imagem da besta, ele começou a perseguição, né? E nós estamos vivendo hoje nesse período da perseguição. Gente, e por que nós falamos que é falsa liberdade religiosa? Por que nós falamos esse nome falsa? É porque a verdadeira liberdade religiosa é aquela liberdade religiosa que você pode servir a Deus da forma que você entende. E essa liberdade que eles defendem não é assim. Você não pode servir a Deus da forma que você entende. Por quê? A forma que eu entendo servir a Deus, eu entendo que eu tenho que avisar para o meu próximo, né? Que a Igreja Católica, que a besta é o líder da Igreja Católica, que o domingo é o sinal da besta, que as igrejas protestantes apostatadas é a imagem da besta, que o domingo é o sinal da besta. Essa é a minha fé. Eu tenho que falar isso, porque está escrito na palavra de Deus, nós temos que dar essa advertência ao mundo, né? Mas então, essa falsa liberdade religiosa que eles defendem, proíbe essa mensagem. Não, você não pode mais falar essas coisas. Você tem que dizer que todo mundo está com Deus, que todo mundo se salva, que toda religião é correta, que nenhuma religião ali, nenhuma é sozinha correta, né? Então é falsa essa liberdade religiosa. A liberdade é aquilo que você pode expressar a sua fé, conforme o ditame de sua consciência. Então, isso aí, irmãos, desde o tempo de Constantino, foi inventada essa falsa liberdade religiosa. Constantino inventou de dar uma liberdade religiosa para o povo que era perseguido, né? A igreja que era perseguida, e fez essa lei aí, para que todas as igrejas fossem de Deus, né? E ali ninguém perseguia mais ninguém. Mas com isso ele trouxe a apostasia para dentro da igreja apostólica, né? E com isso a igreja apostólica começou a guardar o domingo, e depois veio o decreto dominical, né? E aí começou a perseguição de uma forma mais terrível. Então, essa falsa liberdade, essa liberdade religiosa que o mundo está defendendo hoje, é falsa.
quando o Donald Trump assinou o decreto nacional para o mundo inteiro defender essa falsa liberdade religiosa, aí foi a imagem da besta que começou a falar. Ele deu fôlego à imagem da besta e logo em seguida ela já começou a falar e está falando hoje no Poder Civil. Exato. Muito bem. Eu quero adoçar a respeito do que Deus Souza falou sobre a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela se uniu com o Estado, com Constantino, pela a falsa liberdade religiosa. Isso no ano 313 depois de Cristo. Então, foi no Edito de Milão que veio a primeira lei falsa de liberdade religiosa, a igreja primitiva, a liderança apostatada, porque o remanescente não participou dessas apostasias, mas tiveram que fugir para as montanhas. Os mais conhecidos dos remanescentes foram os valdenses. E logo, depois do Edito de Milão, no ano 313, a igreja, junto com Constantino, colocou o primeiro decreto dominical do mundo, no ano 321. E a história está se repetindo. A falsa liberdade religiosa pela igreja profética, a Adventista do sétimo dia, a liderança rejeitada, colocou o decreto para o mundo todo promover a falsa liberdade religiosa. Isso, na verdade, é igual à igreja primitiva, é o decreto dominical, porque logo, pela mesma falsa liberdade religiosa, você vai ver o domingo obrigatório em todos os países do mundo. Quando a gente fala, irmãos, que a igreja adventista vai matar o povo de Deus, que todo o sangue agora dos mártires, dessa última perseguição, vai cair sobre a igreja adventista, as pessoas pensam que nós estamos assim, uma implicância com a igreja, mas não é isso. Por exemplo, só vocês entenderem, é o mesmo que aconteceu no passado. A igreja apostólica, ela foi a igreja de Cristo, foi a igreja que Cristo fundou. Mas o que aconteceu? Aconteceu que entrou lobos dentro da igreja, se fingindo de ovelha. E ali começou a levar a apostasia para a igreja. E até que a igreja se apostatou totalmente. E quem foi que perseguiu o povo na Idade Média? Foi aquela igreja que era a mesma igreja dos apóstolos, depois dela se corromper. Então, primeiro, o que a igreja fez? Se uniu com o Estado, se uniu com o imperador Constantino, né, imperador pagão. Aí colocou o decreto de liberdade religiosa, igual agora aconteceu, mesmo jeitinho. Colocou o decreto de liberdade religiosa. Esse mesmo decreto de liberdade religiosa foi ali educando as pessoas sobre a questão das doutrinas pagãs, né, que entre elas está o domingo. 8 anos aproximadamente depois, eles colocaram o decreto dominical, né? E ali, depois disso, depois surgiu o papado, ali começou a perseguição para o povo de Deus. Então, ali teve muito mártir naquela época da Idade Média. Todas as pessoas que morreram ali naquele período da Idade Média, né? Matado pelo papado, né? Mas começou da onde? Começou da igreja primitiva, depois que se apostatou. Então, da mesma forma, o que aconteceu no passado vai acontecer agora. Assim como Satanás usou a igreja primitiva para se apostatar e matar o povo remanescente de Deus, Satanás vai usar agora a igreja adventista, porque ela é a igreja da profecia. Ela é a igreja de Deus, ele não pode usar agora uma outra igreja. Por quê? Porque ele não pode fazer isso. Porque é o seguinte, se o que a igreja adventista está fazendo agora, através dessa liberdade religiosa, fosse outra igreja que estivesse fazendo, por exemplo, a igreja católica estivesse fazendo, todo mundo ia perceber, gente, chegou a perseguição. A católica está perseguindo as pessoas. Mas como é a igreja adventista, como é a igreja da profecia, as pessoas ficam cegas. Não é perseguição, não, é liberdade religiosa. Então o diabo sempre usa a igreja de Deus, né, para poder fazer um engano. Ele apostata a igreja de Deus, ele coloca lobos na igreja de Deus. Quando aqueles lobos conseguem apostatar a igreja, então eles pegam e faz leis no poder civil para perseguir o remanescente. E com isso, as pessoas não percebem que é a perseguição. Então, todos os mártires que surgir agora, que vai acontecer agora, nesse período que nós estamos vivendo, vai ser a igreja do 27º dia que vai matar esse servo de Deus, assim como aconteceu no tempo da igreja primitiva. Quem matou o povo no tempo da Idade Média foi a igreja, a mesma igreja primitiva, mas depois da sua apostasia. Depois que os apóstolos morreram e ali entrou lobos na igreja, eles mataram o povo de Deus, né? Mas hoje vai acontecer a mesma coisa pela igreja adventista e as pessoas não vão ver. Por quê?
Porque a igreja adventista do sétimo dia é a igreja da profecia. Por isso as pessoas ficam cegas, achando que jamais ela pode se apostatar. Mas, irmãos, se a igreja primitiva se apostatou, se ela própria fez a lei de liberdade religiosa falsa, ela própria colocou o decreto dominical, ela própria perseguiu o santo do Altíssimo, né? Aquela igreja que Jesus falou para ela: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquela mesma igreja, agora eu vou falar para vocês. As palavras de Cristo se cumpriu? Sim, irmãos. As portas do inferno não prevaleceu contra a igreja de Cristo, não. Quem se apostatou foi a liderança falsa. Foi o joio que entrou dentro da igreja para trazer apostasia. Mas o remanescente de Deus continuou sincero. Eles fugiram para as cavernas, para os montes, né? E eles continuam até hoje. Aqui estamos, o fruto deles. A mesma coisa, a irmã White falou, que a igreja de sétimo dia, ela ia estar prestes a cair, mas ela não ia cair. Isso vai se cumprir? Sim, irmãos. A igreja adventista não cairá. Porque Deus levantou a nova liderança da igreja, né? E agora, através da nova liderança da igreja, todos os irmãos, todos os fiéis vão se unir, né? Para dar a mensagem contra a besta e a imagem. E a igreja não vai cair. Mas agora a liderança rejeitada, que colocou o decreto dominical, que colocou o decreto da imagem da besta, essa sim, essa ela vai ser rebatida até o inferno, como a irmã White disse. Igreja de 27º dia. Tu tiver grande luz, tu foi erguida até os céus, mas tu, porém, não deu valor. Porém, tu vai ser abatido até o inferno. Então, quem vai ser abatido até o inferno, sabe quem é? A liderança rejeitada. A liderança que colocou a perseguição para o povo de Deus. A liderança que está promovendo essa falsa liberdade religiosa. Essa vai ser abatida até o inferno. Então, passa a palavra para o irmão Joanã. Exatamente. Então, como Deuselene Souza falou, nós estamos no período da nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus passou a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia para Elias Joanã e para Deuselene Souza, e nós já estamos com esse ministério em vários estados do Brasil, como também em Angola, e esse ministério é para dar o aviso da queda de Babilônia, revelar que Babilônia se tornou morada de demônios pela falsa liberdade religiosa. Pela falsa liberdade religiosa, as igrejas se uniram com a Umbanda, Candomblé, com todo tipo de religiões pagãs, e ainda ela está furiosa, porque ela caiu. Como ela ficou furiosa? Ela fez leis no Estado, no Poder Civil. Com essas leis está perseguindo multa de R$80 mil a R$900 mil e prisões de 5 anos de detenção, de prisão. Então, tudo isso pela falsa liberdade religiosa. E eu quero lembrar a todos nós, falando sobre o quinto selo. O quinto selo, lá fala que é dito que vai completar o número dos mártires, que no futuro muito próximo as pessoas vão morrer, os servos de Deus vão morrer como os mártires morreram na Idade Média. Como foi que os servos de Deus morreram na Idade Média? Os servos de Deus morreram na Idade Média, morreram como monstros. Eles morreram como hereges e era o santo do Altíssimo. E agora, como as pessoas, os servos de Deus vão morrer, os santos do Altíssimo vão morrer nesses últimos dias. Eles vão morrer como os monstros. Como monstros, e sendo servos de Deus, mas morrerão como monstros porque vão ser acusados pelas as autoridades e pelas igrejas de intolerantes religioso e de racismo religioso. E com isso, todo mundo, os apostatados, o mundo e as igrejas, todas as religiões vão achar certo que eles são merecedores de morte. Então, vai se cumprir o que o apóstolo João também, ele viu, Apocalipse capítulo 20, e o verso 4, que diz que ele viu, está lá escrito, os que foram decapitados porque não adoraram a besta nem a sua imagem. Você sabe o que é adorar a besta? Você sabe o que é adorar a imagem da besta? Adorar a imagem da besta é promover a falsa
liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa é a imagem da besta. É o pluralismo religioso. É a igreja assentada na ONU. É a igreja controlando o Estado. E agora eu vou deixar a oportunidade para a Deusilene Souza fazer uma pergunta para ela nos responder. Deusilene Souza, quem controlava um outro? Quem era que controlava? Era o Estado que controlava a igreja na Idade Média para matar 100 milhões que foram mortos na Idade Média, 100 milhões? Ou era a igreja que controlava o Estado para matar 100 milhões como ela matou? Isso aí é muito bom a gente esclarecer, porque as pessoas estão ensinando, a igreja diz assim, gente, nós estamos contra a união da igreja com o Estado, porque o Estado não pode se envolver com a igreja. Gente, eles estão ensinando para as pessoas que é o Estado que se envolve com a igreja e traz perseguição. Mas, na verdade, a perseguição não é isso. É a igreja controlando o Estado. Quem faz lei no poder civil é a igreja. A igreja faz lei no poder civil, dita como é que ela quer, e o Estado só obedece. Então, a união da igreja com o Estado não é o Estado controlando a igreja. Não é isso. Isso é mentira. Eles estão usando isso para lhe confundir. A união da igreja com o Estado é a igreja fazendo lei no poder civil, como está acontecendo hoje. A igreja de Messias Segundo Dia está fazendo lei no poder civil, controlando o Estado, né? Então, tal que agora elas vão colocar lei para as autoridades, para a polícia militar estar nas praças, para quando vê uma pregação, se aquela pregação para eles ser de intolerância religiosa, né? Que basta falar contra o espiritismo, já é intolerância religiosa para eles, né? Então, se for uma pregação de intolerância religiosa, as autoridades já agiam ali, já prendeu o pregador. Então, ela está botando lei no poder civil. A perseguição não é o governo perseguindo a igreja. É a igreja fazendo lei no poder civil para perseguir o povo de Deus. Isso é a igreja unida com o Estado, irmãos. É o que está acontecendo hoje. A igreja está unida com o Estado porque ela está fazendo lei no poder civil. Isso não era permitido. Entendeu? Foi isso que os Estados Unidos, quando fundou aquela nação, ele fez essa lei. A igreja não vai poder fazer lei no Estado. Por quê? Porque as pessoas têm que servir a Deus conforme eles entendem. E quando a igreja começa a fazer lei no Estado, ela bota uma regra para ser obedecida. E nessa regra tira a liberdade das outras pessoas. Então, o que aconteceu? Aconteceu que essa lei que os Estados Unidos fez no início do seu país, ela foi quebrada. Hoje em dia, as igrejas podem fazer lei no Poder Civil, como já está fazendo. Tem agora a lei da Damares Moura aqui no Brasil, né? Essa lei já virou até mundial, né? A lei que a Damares Moura fez aqui, foi aprovada pela Associação Geral da Igreja Adventista. Só lembrando, exatamente, Damares Moura foi reconhecida na Associação Geral no ano 2022, em junho, parece que foi em junho, reconhecida a lei dela, 17.346, como lei mundial, a lei da Igreja Adventista Sétimo Dia. Então, tal, eles colocam até no púlpito da igreja essas leis lá para os membros ver. Essas leis têm 83 artigos, essas leis, que permite tudo sobre a Umbanda, Candomblé, tudo. Assim, quero falar tudo sobre a questão de matar animais e outras coisas mais. É uma lei pluralismo religioso. Pois é, essa lei da Damares Moura, que foi aprovada no dia 2 de março de 2020, ela tem 80 e poucos artigos. Lá está a questão do domingo, né? Como lá está assim, ó, que todos têm que respeitar os dias de guarda do Estado, né? Do Estado. Como o domingo é um dia de guarda do Estado, tem que ser respeitado. Respeitado como? Eu tenho que obedecer, né? Vai ser crime, conforme essa lei lá, vai ser crime eu trabalhar nos domingos, tá? A própria lei da Igreja Adventista, né? A lei da Damares Moura, que foi feita aqui no Brasil, foi feita uma lei estadual em São Paulo, só que ela levou essa lei para a Conferência Geral dos Estados Unidos, lá da Igreja Adventista, e essa lei foi aprovada para se tornar uma lei mundial, né? Então, essa própria lei aí, a Igreja unida com o Estado, nela está a guarda do domingo, nela está apoiando a matança dos animais para sacrifício demoníaco, né? E assim, tudo que você pensar e imaginar de imundície está nessa lei. Então, isso é a imagem da besta, a Igreja unida com o Estado. Estamos vivendo hoje nesse período, a Igreja está unida com o Estado.
Daí, como eles estão pregando, ele fala assim, eu sou contra a união da igreja com o Estado, porque o Estado não pode opinar na igreja. Ele já quer botar na sua mente que a união da igreja com o Estado é o Estado mandando na igreja. Na verdade, é o contrário, é a igreja mandando no Estado para perseguir o povo de Deus. Então, isso é muito importante, esse esclarecimento, né? Ficou bem claro aí a explicação dos professores a respeito que a perseguição da Idade Média, como agora a perseguição da besta da Idade Média, foi a Igreja Católica controlando o Estado. E pela diabólica Inquisição da Igreja Católica, a Igreja controlando o Estado e executaram mais de 100 milhões de mortes, mataram mais de 100 milhões de protestantes na Idade Média. A imagem da besta, a qual é a igreja adventista principal da imagem da besta, é a igreja adventista, porque ela está assentada na cadeira da ONU, controlando o mundo todo pela ONU. E ela, a imagem da besta, mandando no Estado, fará a mesma obra da besta. Quando falamos a imagem da besta, essa própria palavra, a imagem da besta, mostra que futuro próximo acontecerá a matança contra o povo de Deus pela a imagem da besta, porque a besta, a palavra besta representa o império, a igreja controlando o mundo e matando o povo de Deus. Isso aconteceu no período da besta, do ano 538 até o ano de 1798, a igreja católica controlando o Estado. Agora, a igreja adventista, controlando o Estado, fará a mesma obra assassina da igreja católica que fez na Idade Média. Isso que é a imagem da besta. Novamente, vai haver os mártires pela imagem da besta. A igreja católica controlando o Estado, isto é, pelas leis falsas de liberdade religiosa que a igreja adventista fez no Estado. A lei está aí. A penalidade está aí. E logo, logo vai ser pena de morte para quem descumprir essas leis falsas de liberdade religiosa. Então, nós vamos continuar aqui. E eu quero falar aqui, fazer uma pergunta para a Deusilene a respeito, para ela nos responder, para ela nos explicar aqui sobre o assunto aqui do Brasil, sobre a falsa liberdade religiosa, que no noticiário é dado que a intolerância religiosa ela está aumentando no nosso país, no Brasil. E interessante que o estado que eles apresentam de mais intolerância, cada ano aumenta, o estado que aumenta mais é São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Fala sobre esse engano que eles estão fazendo para nós. Na verdade, o que está acontecendo é que aonde a gente está forte sobre essa questão, eles dizem que está aumentando a intolerância, mas na verdade a intolerância é deles. Por exemplo, vamos supor, um estado que tem pouca, que essa falsa liberdade religiosa está forte, eles dizem que tem pouca intolerância, né? Agora, num estado que a falsa liberdade religiosa está muito forte, aí eles dizem que tem muito. Na verdade, o que está acontecendo? Acontece que quando a falsa liberdade religiosa está forte naquele estado, as pessoas ficam denunciando tudo que vê. Na hora que vê um pregador pregando a palavra de Deus, aí denuncia uma intolerância aqui, né? Por isso que ele diz que está forte, mas na verdade a intolerância é deles. Por exemplo, só para vocês entenderem aqui, um caso que aconteceu aqui no nosso estado, né? Um pastor pregando, né? Aqui eles fazem assim, aqueles cultos nas ruas, né? Aquelas passeatas. Eles andam na rua e pregando, né? Então eles passaram nas ruas pregando a palavra de Deus, não estavam falando em nome de ninguém, nem religião de ninguém. Era só que Jesus salva, Jesus liberta, né? E ele passou em frente a uma casa das pessoas que trabalham com essa religião de matriz africana, né? Passou em frente a essa casa, falando Jesus liberta, Jesus salva. E só porque tinha uma casa de espiritismo lá, aquelas pessoas já saíram filmando e já deram parte desse pastor. Mas ele não citou religião nenhuma. Ele só falou que Jesus liberta, Jesus salva, né? Mas com tudo isso, ele foi para a justiça. Então saiu uma lei, sabe como? Qualquer crente que pregar em frente a uma casa de terreiro já é crime. Basta pregar em frente.
Ou seja, a gente passa pregando a palavra de Deus na rua, mas quando tiver uma casa de espírito, lá, espiritismo, a gente se cala, deixa para pregar depois. Então, isso é intolerância religiosa. A pessoa passar pregando numa rua, e agora só porque tem uma casa de pessoa que trabalha no espiritismo, a pessoa passar falando já é intolerância para aquela pessoa. Então, isso que eles dizem que é intolerância, gente. Isso é intolerância. Eles que estão com intolerância contra a religião certa, né? Eles que estão botando barreira ali para não ser pregado a evangelho dessa forma ou dessa, né? Então, não há intolerância nenhuma religiosa por parte das pessoas, mas sim por parte dessa falsa liberdade religiosa. A intolerância vem deles, eles que estão com intolerância religiosa. Não é as pessoas, não. Então, olha o esclarecimento feito. É verdade o que Deus Souza falou. A perseguição não é das pessoas. A perseguição é pela falsa liberdade religiosa. E visto que aumenta o número dessas perseguições em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, é aonde essa falsa liberdade religiosa ela está instalada com mais pessoas na OAB, na Igreja Adventista, lá em São Paulo, o pastor Alailson Fonseca, Damares Moura, Samuel Luz e outros mais, são pessoas ativas nas perseguições, mentindo, enganando, dizendo que está promovendo liberdade religiosa. Então, é por isso que esses estados são estados de perseguições, porque como Deus Souza falou, as leis falsas estão instaladas, mas ativas. Aqui no Maranhão também está começando a ficar bastante ativa, porque aqui tem também a perseguição nesse estado, como São Luís, que está no poder lá dessa perseguição da Igreja Adventista, a Alta Fernanda Baima. E por isso, onde tem essas pessoas, gente vivo da Igreja Adventista, é aonde o estado que, segundo o jornal fala, mais aumenta a intolerância religiosa. Então, vamos continuar a respeito da falsa liberdade religiosa no assunto profético, que eu quero... Por que eu falo profético? É porque, irmãos, tudo que vai acontecer nesses últimos dias, tudo é através da falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa, ela já é o decreto dominical. Olha, eu quero dizer para você, no dia 29 de junho de 2023, os advogados da Associação Norte dos Estados Unidos, eles levaram para a Suprema Corte o domingo para ser o dia de guarda nacional. Eles usaram de fachada o caso do carteiro Geraldo Clough e colocaram o domingo da Suprema Corte. E esse projeto 2025 da Suprema Direita dos Estados Unidos, do partido Donald Trump, é a falsa liberdade religiosa. Você confirma isso, você confira pelos 4 anos que ele governou. Os 4 anos que ele governou, não foi realmente, Deus Souza, tudo sobre liberdade religiosa? Ou seja, a política de Trump, né? O primeiro mandato dele foi só sobre essa questão. Ele entrou só para fazer isso. Ele quebrou a emenda Johnson, uniu igreja e Estado. Ele fez o decreto internacional para o mundo inteiro promover a falsa liberdade religiosa, né? E ele só saiu quando ele deixou concluído essa obra da falsa liberdade religiosa. Só que aí, quando ele foi sair, ele falou assim, eu voltarei. Ele vai voltar agora para terminar a sua obra. Porque essa falsa liberdade religiosa é o próprio decreto dominical, como nós falamos, como Deus nos revelou, né? Agora ele vai voltar para colocar o domingo, né? Domingo na Suprema Corte, visivelmente. Porque o domingo ele já foi para a Suprema Corte, agora pela Igreja Adventista, né? Só que agora ele vai vir para a Suprema Corte de uma forma agora para todos. Ele foi para a Suprema Corte para dar direito para os evangélicos, né? Descansar nos domingos, né?
Só que agora o Donald Trump vai voltar para essa mesma lei que foi para a Suprema Corte pelos adventistas, vai ser agora para todos. Porque quando os adventistas colocou o domingo somente para os evangélicos, então trouxe agora a discussão para as pessoas que são ateus, as pessoas que não são evangélicos, que eles também precisam do domingo, não são os evangélicos. Ele disse assim, ó, a própria liberdade religiosa de vocês diz que todos são iguais perante a lei. E por que vocês fazem uma lei só para os evangélicos descansar no domingo? Se nós também necessita. O domingo é o dia da família. É o dia que nós podemos estar com nossos familiares. E por que só os evangélicos têm direito? Então nós queremos para nós também. Então essa mesma lei que levou o domingo para a Suprema Corte para os evangélicos vai dar para todos agora o domingo, né? Então agora a extrema-direita vai voltar para colocar essa lei do domingo para todos. Uma prova que essa falsa liberdade religiosa, que o Trump fez em 2020, é o próprio decreto dominical, né? Esse período de 2020 até 2024, aqui que nós estamos, é um período para educar sobre a questão do domingo. Então, tá, o povo já estão educados, as igrejas estão educadas. Agora vai vir só para colocar o domingo em prática, né? Para colocar o domingo na Suprema Corte, para todos verem. Só que é o seguinte, irmãos, quem não está compreendendo essa questão da falsa liberdade religiosa, não vai ver esse domingo. Por mais que quando sair o domingo assim, em prática na Suprema Corte, o povo vai falar, esse é o decreto dominical. Só que depois eles vão acostumar. Não, tá certo, entendeu? Tá certo, eles têm liberdade deles, tá certo, tem que respeitar o dia de guarda dos outros, tem que respeitar o dia de guarda do Estado, como a própria lei da nossa igreja diz, então tá certo, é assim todo mundo se acomoda novamente, né? Então só vai ver esse decreto dominical, só vai ver essas coisas quem se unir com a nova liderança da igreja adventista, porque Deus está revelando passo a passo dessa apostasia que está acontecendo. Exatamente, irmãos. Essa é a nossa primeira live do YouTube e nós ainda não estamos muito adaptados a respeito como se realiza as lives, né? Mas parece algumas pessoas aqui comentou, também não temos aqui, assim, não conseguimos enxergar, não temos óculos especiais para com celular, mas agradeço àqueles que estão nos acompanhando, um forte abraço para os irmãos que estão nos assistindo e que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Então vamos continuar indo mais para frente e falando ainda sobre essa falsa liberdade religiosa, eu quero falar sobre o Freedom 25. O Freedom 25. O que é o Freedom 25? O Freedom 25, irmão, é a Agenda 25. Eu vou deixar para a Deusilene Souza falar mais sobre esse assunto. Irmãos, o Freedom 25 é a meta que a Igreja Adventista tem que cumprir até 2025, de colocar o domingo na Suprema Corte, né? Porque é o seguinte, tem a Agenda 2030. Essa Agenda 2030 ela é repartida entre a Igreja Adventista e a Igreja Católica, né? A Igreja Católica vai cumprir a sua meta até 2030, que é de ter um combustível, que é de ter não sei o que, tem um monte de coisa lá, material, né? A Igreja Adventista ficou com a sua meta para 2025, que é a questão da falsa liberdade religiosa, né? Então, até 2025 já é para estar concluído todas aquelas coisas que a liberdade religiosa envolve, né? Então, ela vai ser concluída em 2025, que é o mesmo período que Donald Trump vai voltar, né? Porque ele é da extrema-direita, para poder colocar o domingo. Isso é a conclusão da Agenda 2023 da Igreja Adventista. A Agenda 2025 da extrema-direita é a mesma coisa do fim do 25 da Igreja no sétimo dia, a mesma coisa, entendeu? Então, é isso que nós queremos explicar para vocês, é a mesma coisa, não tem outra diferença. Então, irmãos, aí a explicação exatamente. Não esqueça, quando você vê na mídia falando sobre o projeto 2025, que o projeto 2025 da Suprema Direita dos Estados Unidos vai colocar o falso sábado, domingo nos Estados Unidos, você não esqueça que é o mesmo Freedom 25, é a mesma agenda. Freedom 2025, projeto 2025, Freedom 25 da Igreja Adventista e projeto 2025 da Suprema Direita da Direita dos Estados Unidos. Então é a mesma coisa, é o mesmo decreto dominical, o Freedom 25. E o que é o Freedom 25? O Freedom 25 também ele é uma continuação do Departamento Falso de Liberdade Religiosa
da qual a Igreja Adventista está na cadeira da ONU, como também da igreja local. Da igreja local, sim, irmãos. Em cada igreja local há um departamento de liberdade religiosa da igreja local, que chega, esse departamento já é vindo da ONU, exato? Então, toda a igreja está envolvida. Todos os membros estão na imagem da besta. Fiéis existe. Sim, os fiéis vão se unir com este ministério, com a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o quarto anjo. Exato? Então, nós vimos que a falsa liberdade religiosa é a perseguição, é o engano satânico dos últimos dias, é a imagem da besta. Promover a falsa liberdade religiosa está promovendo a imagem da besta. Então, agora, nós vamos falar mais um tema para finalizar a live. E esse tema aqui é interessante, que eu quero dizer para nós aqui, que ao passo que a igreja está sentada na cadeira da ONU, está promovendo a falsa liberdade religiosa, então ela tem que promover um engano para a membresia. E você sabe qual é o engano para a membresia? É a distribuição de livros, o grande conflito, e como a lição agora com o nome de o grande conflito. Deusilene Souza, por que a igreja faz esse engano? Qual é a intenção que ela quer? A intenção dela é porque ela está vendo que ela está fazendo grande mal, né? Ela está perseguindo, né, a mensagem de Deus. Então ela quer ocultar isso das pessoas, dos seus membros. Então ela vem distribuir o grande conflito, né? A própria falsa liberdade religiosa, ela é contra esse livro, né? Mas eles inventam de distribuir para cegar as pessoas, para que as pessoas pensem, não tem nada de errado na igreja, não. Ela está distribuindo o grande conflito. Irmãos, acorda. Entendeu? Isso é para cegar você. Eles estão usando essa tática de distribuir o grande conflito para cegar as pessoas, né? Mas por trás disso, enquanto eles distribuem o grande conflito, eles estão se unindo com a Umbanda, Candomblé, se unindo com bruxaria, catolicismo, fazendo lei no poder civil para perseguir a mensagem de Deus, né? Então vocês têm que ver isso que está acontecendo, não ir para se enganar porque está distribuindo um grande conflito, né? Coisas que eles sabem que as pessoas nem lêem, entendeu? Eles não vão distribuir, que as pessoas nem vai ler mesmo, entendeu? Então, com isso, cega as pessoas, né? As pessoas ficam tudo cego, agora ele me engana. Olha, fique atento que Satanás ele tem muito engano. Ele está em desespero. Ele sabe que Deus está perto de agir. Ele quer enganar as pessoas. Ele não quer que as pessoas vejam o que Deus já vai fazer. Olha, é o seguinte. E ele vai fazer ainda muito mais. A irmã White diz que assim que estiver próximo de Deus agir, Satanás vai suscitar um avivamento nessas corporações religiosas. Para que o sincero pense que Deus está com essas igrejas caídas. Mas pelos seus frutos conhecereis. Mas quando Deus levantar esse ministério com o poder do alto, então tudo isso vai ser varrido. Essas heresias que eles inventam, essas coisas falsas aí para chamar a atenção. Né? Porque a voz do poderoso anjo vai chamar a atenção. Né? Então, muito cuidado com essas coisas que eles estão inventando aí para tentar tirar sua atenção. Enquanto eles estão se unindo com bruxaria, fazendo lei para perseguir, eles vão distribuir o grande conflito, né? Para enganar você. Fique atento, irmãos. Não é verdade. Isso aí é uma farsa. Entendeu? Isso aí é só para chamar a sua atenção, para você não sair do engano. Então, exatamente, irmãos. Isso aí para enganar a membresia. Enquanto eles fizeram as leis no poder civil, o Estado está perseguindo pela Igreja Adventista Sétimo Dia, pelas leis falsas de liberdade religiosa. Não se pode mais pregar que está aí a penalidade de prisão, de 5 anos de prisão, multa de 80 mil reais a 900 mil reais, enquanto a igreja está unida com o Umbanda Candomblé para enganar. Então faz aquela distribuição de livros, faz aquela lição com o nome O Grande Conflito, assim os membros que querem ser enganados serão enganados. E agora, para finalizar a live, eu vou entrar no tema sobre a mensagem que nós devemos pregar e também falar um pouco sobre o ministério que Deus levantou, a nova liderança da Igreja Adventista Sétimo Dia. Deus passou a liderança da Igreja Adventista Sétimo Dia no dia 11
de janeiro de 2020 para Elias Joanã e para Deuselene Souza. E aqui estamos com esse ministério. Como já falei, já estamos em vários estados do Brasil, em Angola, e logo Deus levantará este ministério com poder do alto. E a mensagem que Deus nos incumbiu, nos mandou nós dar, é o aviso da queda de Babilônia. E está de conformidade com o grande conflito. Em viva voz, nós devemos desmascarar o que nós estamos desmascarando, a falsa liberdade religiosa, que Babilônia caiu pela falsa liberdade religiosa. Desmascarar a união da igreja com o Estado pela falsa liberdade religiosa. Desmascarar o espiritismo que entrou dentro das igrejas pela falsa liberdade religiosa. Desmascarar que Babilônia está furiosa, fazendo as leis no poder civil, as leis falsas de liberdade religiosa. Desmascarar que Babilônia se uniu com os reis da terra. Pela falsa liberdade religiosa, a Igreja Adventista está unida no poder legislativo, com os governadores, com os prefeitos, com os presidentes, promovendo juntos a perseguição pela falsa liberdade religiosa. E essa falsa liberdade religiosa, ela é o vinho de Babilônia. Por essa falsa liberdade religiosa, o domingo está já na Suprema Corte dos Estados Unidos. Irmãos, até o decreto de morte vai ser pela falsa liberdade religiosa. Nós vamos morrer nós vamos ser mártires acusados de intolerantes religioso, de racismo religioso, por pregar a mensagem da queda de Babilônia. E no aviso da queda de Babilônia, acompanha a mensagem do terceiro anjo, que desmascara a besta, sua imagem, revela ao mundo que o domingo é o sinal da besta. Então, a mensagem que nós devemos dar ao mundo é o aviso da queda de Babilônia. A imagem da besta já está armada com as suas leis no Estado. Já está na ONU a imagem da besta. O pastor que está lá é o Ganoni Diop. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a liderança rejeitada por Deus, está já armada com as suas leis de perseguição. Mas essas leis não nos vai intimidar. Nós vamos dar como Deus nos mandou, como nós estamos dando o aviso da queda de Babilônia, pregando nas ruas e nas praças, em viva voz, que Babilônia caiu. Então, faço o convite para você que deseja fazer parte do povo de Deus. Deus não considera mais adventista do sétimo dia aqueles que estão dentro dos templos adventistas do sétimo dia, e sim somente aqueles que se unir com a nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia, o quarto anjo. Deus só considera adventista do sétimo dia aqueles que estão unidos com este ministério. O dever de todos é aqueles que estão no catolicismo, o qual é a besta, saia. Aqueles que estão na imagem da besta, que são os templos adventistas do sétimo dia, que saia. E se todos se unem com este ministério, o quarto anjo. Então, que Deus nos abençoe e vamos finalizar esta live. Eu quero agradecer você que entrou, você que comentou, você que nos acompanhou, e que a próxima live, que Deus nos abençoe, que seja ainda muito mais melhor, né? Nós não podemos ler o comentário, porque não temos óculos especiais, mas desde já agradeço a todos que nos assistiram e que comentaram, comentários bons para a honra e glória de Deus. Amém, irmãos. Também quero salientar aqui um assunto importante, né? Que nem o nosso irmão Elijanã falou, né? Nós temos uma mensagem a pregar, né? A queda de Babilônia, né? Essa é a mensagem que nós vamos dar nos últimos dias. Alertar a todos que Babilônia caiu, seus namorados de demônio. Mas eu quero avisar você também que vai ter aí um falso autoclamor. E o que vai acontecer no falso autoclamor? Qual é a mensagem do falso autoclamor? A mensagem vai ser isso: eles vão pregar a volta de Jesus. Jesus está voltando, prepara-te. Parece uma mensagem boa, não é isso?
Mas foi isso que Deus mandou você fazer? Nós temos profecia para pregar essa mensagem agora da volta de Jesus? Do Espírito de profecia? Não. Você pode ver lá qual a mensagem que vai ser dada agora. Qual é o verdadeiro autoclamor. É pregando, avisando sobre a queda de Babilônia. E o segundo aviso é sair dela, povo meu. Nós não temos mensagem para pregar, Jesus está voltando. Porque essas próprias mensagens da queda de Babilônia e mandando o povo se retirar dela, já é falando da volta de Jesus. Mas nós não temos mensagem para falar, Jesus está voltando, só isso. Essa mensagem aí, irmãos, falar que Jesus está voltando, é para desviar o povo da verdadeira mensagem, para as pessoas não dar a mensagem do terceiro anjo. Então, irmãos, fique atento, vai ter muito engano aí. Então, aquelas pessoas que querem se livrar desse engano, tem que se unir com o plano que Deus fez, que é se unir com a nova liderança da Igreja Adventista. Esse é o plano de Deus para tirar o seu povo da apostasia. Que Deus nos abençoe e nos ajude eternamente. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Será que